Nos Estados Unidos, o assassino do influenciador Charlie Kirk se entregou à polícia depois de mais de 30 horas foragido. Primeiro a dar a notícia foi o presidente Donald Trump no canal de TV Fox News hoje cedo. Foram os parentes do atirador que desconfiaram, porque ele já tinha falado mal de Charlie Kirk em casa. Charlie Kirk morreu no dia 10 de setembro de 2025 em Utah, durante um evento público da sua organização. Foi atingido por um tiro no pescoço, diante de uma plateia lotada. O suspeito, um jovem de 22 anos, foi detido e está sob custódia. E isso não é boato, muito menos teoria. São informações confirmadas pelas autoridades locais e por veículos de imprensa de referência. Agentes locais, estaduais e o FBI, a Polícia Federal Americana, trabalharam juntos para desvendar o caso. Esse é o ponto de partida seguro. E é a partir dele que seguimos. O ataque não aconteceu às escondidas. Mais de 3.000 pessoas estavam no auditório. Houve pânico, sirenes e muita correria, galera. Minutos depois, os vídeos gravados ali já estavam circulando pelo mundo. Alguns reais, outros manipulados, pessoal. E muitos desses vídeos fora de contexto. Enquanto nas redes sociais houve quem debochasse, nas ruas o clima foi outro. Em vários lugares, pessoas se reuniram em vigílias, orações e momentos de silêncio. Até fora dos Estados Unidos, como em Londres, líderes políticos de espectros diferentes também condenaram o ataque. Esse contraste mostra a dimensão do impacto. Não se trata apenas do nome de Charlie Kirk, mas de um limite que a maioria ainda reconhece como inaceitável. É nesse ponto que a gente abre o próximo capítulo. Quem era Charlie Kirk e como um garoto do subúrbio de Chicago se tornou alguém capaz de provocar reações tão extremas. A trajetória de Charlie Kirk. Charlie James Kirk nasceu em 14 de outubro de 1993, em Harlingen Heights, Illinois. Filho de uma conselheira de saúde mental e de um arquiteto, cresceu em Prospect Heights, nos subúrbios de Chicago. Ainda adolescente, já mostrava gosto pelo embate de ideias. No ensino médio, participou como voluntário de campanha de Mark Kerr ao Senado dos Estados Unidos, sem parentesco e apenas com a coincidência do sobrenome, tá, pessoal? Mas sua primeira batalha foi dentro da própria escola. Ele liderou uma mobilização contra o aumento de preços dos biscoitos no refeitório. O episódio parece pequeno, mas mostra como desde cedo Kirk se via como alguém disposto a enfrentar autoridades e questionar decisões. Em 2010, galera, já no fim da escola, Kirk escreveu para o site Breitbart News, criticando a suposta parcialidade liberal nos livros didáticos. O texto rendeu a ele a sua primeira aparição lá na TV, especificamente, pessoal, lá na Fox Business. É, isso aí, galera. Pouco depois, na Benedictine University, conheceu Bill Montgomery, um ex-militar, mais de 50 anos mais velho do que ele, ligado ao Tea Party. Montgomery viu potencial naquele jovem e o encorajou a largar a faculdade para se dedicar em tempo integral ao ativismo político. Esse encontro foi determinante. Sem esse empurrão, talvez Charlie nunca tivesse seguido o caminho que o transformaria em figura nacional, pessoal. Em 2012, aos 18 anos, Kirk cofundou a Turning Point, ao lado de Montgomery. E o objetivo, galera, era muito claro. Era um movimento estudantil conservador capaz de rivalizar com grupos liberais organizados. Galera, no mesmo ano, durante a Convenção Nacional Republicana, Kirk conheceu o bilionário Foster Friess, que decidiu financiar o projeto. Isso deu a Turning Point o fôlego para crescer rápido, espalhando-se por campos universitários e construindo uma rede nacional. A Turning Point ficou conhecida por iniciativas como a Professor What List, que listava professores acusados de promover ideias de esquerda. Então, galera, um tanto quanto polêmico, né? Essa estratégia projetou o nome de Charlie em todo o país. Nos anos seguintes, Kirk expandiu a Turning Point e se aproximou de Donald Trump. Criou braços como a Turning Point Action e a Turning Point Fed, ampliando a sua atuação para além dos estudantes, chegando às igrejas e comunidades locais. Aos 20 e poucos anos, já aparecia em grandes veículos de mídia, arrecadava milhões em doações e se tornava um dos rostos mais visíveis da nova direita americana. Então, pessoal, mesmo sem o diploma universitário, Charlie já tinha conquistado muito espaço. O garoto que um dia brigou lá atrás pelo preço dos biscoitos na escola, agora aparecia em programas de TV, tinha políticos prestando atenção no que ele dizia e uma multidão de jovens seguindo suas ideias de perto. Polêmicas e reações.
As imagens do caos que abala os Estados Unidos. Mobilizações ocorrem mesmo depois de um toque de recolher decretado em diversas localidades para deter os distúrbios que explodiram após a morte de um homem negro em uma ação policial na segunda-feira. O presidente Donald Trump prometeu acabar com a violência iniciada em Minneapolis, onde George Floyd, de 46 anos, foi morto sob custódia policial. Pessoal, uma das falas mais polêmicas de Charlie Kirk aconteceu em 2021, durante um evento em Minnesota. Então, galera, naquele dia, ele se referiu a George Floyd como canalha e levantou a hipótese de que a morte teria sido resultado de overdose, não de violência policial. Isso bateu de frente com a versão oficial, confirmada por laudos médicos, que seria homicídio. Então a repercussão foi imediata e para muitos soou como um desrespeito à memória de Floyd e às manifestações que tomaram o mundo em 2020. Para outros, pessoal, especialmente quem já via Kirk como uma voz contra o que chamavam de narrativas da mídia, a fala reforçou, galera, a ideia de que ele não tinha medo do confronto. Esse episódio deixou claro, Kirk não era alguém neutro, era alguém que escolhia estar no olho do furacão. Depois do assassinato, a comoção não veio só de quem sempre esteve do lado dele. Tim Withers, um influenciador progressista com quase 500 mil de seguidores, gravou um vídeo emocionado. Disse que discordava quase sempre de Kirk, mas que não havia nada a comemorar na morte de um adversário. Charlie Kirk morreu, ele foi atingido por tiros durante um evento que organizava em Utah. E estou triste, abatido, na verdade. Acabei de chorar no meu live stream, com 250 mil pessoas assistindo. Não deve te surpreender quando digo que acho Charlie Kirk uma pessoa ruim. Fiz isso muito claro no último ano, mas isso significa que acho que ele merece perder a vida? Não. Pessoal, essa postura chamou a atenção justamente porque quebrou o padrão. Em meio a tanto ódio, ouvir alguém da oposição reconhecer a gravidade da violência mostrou que ainda existe espaço para respeito mínimo, mesmo entre vozes que se enfrentam tantas vezes. A repercussão atravessou fronteiras. No Brasil, por exemplo, enquanto alguns prestavam homenagens, outros usaram as redes para escrever mensagens violentas. E uma delas se lia: agora a gente tem que dar um jeito de matar Nicolas Ferreira. E aqui precisamos ser muito claro, tá, pessoal? Isso não é opinião, isso é um crime, é incitação à violência. O episódio mostra como tragédias internacionais acabam sendo usadas como combustível em disputas locais, alimentando ainda mais a espiral de intolerância. Aqui não importa se a vítima é alguém de direita ou de esquerda, pessoal. O que está em jogo é o risco de normalizar que a morte seja tratada como argumento político. E, pessoal, a morte não é um argumento político. Vidas importam, entende isso? Vidas importam. Então, o assunto do vídeo não é política. Galera, universidades públicas em Iowa, nos Estados Unidos, também entraram no debate. O Conselho de Regentes determinou que funcionários que publicaram comentários sobre Charlie Kirk fossem investigados e afastados temporariamente das salas de aula. Analistas políticos destacaram que esse movimento reforça um clima perigoso de intolerância, em que a violência, pessoal, começa a se confundir com disputa de ideais. Enquanto isso, nas redes sociais, a reação era o oposto. Posts debochando da tragédia e memes circulando como se a morte, pessoal, fosse motivo de entretenimento. Já estão mortos por dentro. Sword died by the sword. He did say that gun deaths were an acceptable side effect of gun rights. Pessoal, esse contraste entre quem vai às ruas para demonstrar respeito e quem transforma uma execução em piada ajuda a entender o peso simbólico da figura de Kirk. Ele não foi apenas um político ou ativista, foi um personagem que despertava extremos, e isso se refletiu até nos números, nas ruas e aqui nas telas. Luto e legado. Ryan Santos, youtuber brasileiro, soltou um vídeo lembrando de outros casos de violência contra pessoas ligadas à direita, né? Dentro do cenário político, beleza? A única maneira da esquerda ganhar, Vila Vicêncio no Equador, era o candidato da direita, não era? Tomou um tiro. Uribe na Colômbia, era o candidato da direita, não era? Tomou um tiro, morreu. Jair Messias Bolsonaro era o candidato da direita no Brasil, não era? Tomou uma facada e o sistema digestivo do Bolsonaro não funciona bem desde aquele dia. E os caras saíram impunes aí. Estados Unidos, candidato da direita, Donald Trump, tomou um tiro que passou aqui, ó. Podia ter um cara, o sniper foi muito cabaço ali. Podia ter um Donald Trump. A maneira da esquerda vencer é ou matando ou censurando o lado de lá.
fala dele pegou porque trouxe o debate para além do crime que aconteceu lá em Utah. E galera, tem dado que sustenta essa preocupação. Segundo a CLAD, pessoal, a organização que monitora conflitos e violência política no mundo, foram registrados mais de 2.600 incidentes contra autoridades locais em 96 países apenas em 2024. O mesmo levantamento mostra que no período recente, a violência ligada a disputas políticas tem crescido de forma constante, reforçando o alerta sobre a escalada de riscos para líderes e militantes partidários. Galera, isso ajuda a entender por que a morte de Kirk foi vista como parte de um ambiente mais perigoso e não como um episódio isolado. Charlie Kirk era casado desde 2021 com Erica Frantzville, em Smith, Arizona. Galera, tiveram 2 filhos pequenos, uma menina em 2022 e um menino em 2024. Pouca gente conhecia esse lado dele porque aparecia pouco em público. Depois da morte, a família virou parte central das homenagens. E ficou claro que, além de ativista e apresentador, havia também o pai de 2 crianças que agora vão crescer sem ele. O vídeo da esposa chorando bateu mais de 3 milhões de visualizações em menos de 2 dias. Foi o conteúdo mais compartilhado. Esse alcance mostra como a dor pessoal falou mais alto que qualquer discurso. Kirk deixou uma estrutura grande demais para ser ignorada. O canal no YouTube tinha quase 4 milhões de inscritos e já tinha passado a marca de 1 bilhão de visualizações. O podcast diário chegava a 750 mil downloads por dia, segundo a NBC. E só em 2020, a Turning Point movimentou mais de 39 bilhões de dólares, de acordo com registros oficiais, pessoal. Esses números mostram que a perda não foi só pessoal ou política. Foi também, pessoal, a quebra de uma máquina de comunicação que influenciava milhões de jovens. E galera, o debate agora é: quem que assume esse espaço e de que forma? Afinal, ele deixou um espaço muito grande e vago. E, pessoal, até a próxima. Já gravei. Obrigado por terem assistido, por terem ficado. Esse foi mais um vídeo. Eu vou editar. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Beijo no coração.